A regra de 3 é uma das aplicações de proporcionalidade mais antiga e é a comparação entre duas ou mais grandezas. Por exemplo, quantidade, distância, tempo, valor, comprimento, volume e muitas outras. Temos dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples, que é aquela que compara apenas duas grandezas, e a regra de 3 composta, que realiza a comparação de 3 ou mais grandezas. Se tivermos duas grandezas diretamente proporcionais, utilizaremos a regra de 3 simples direta. E caso elas sejam inversamente proporcionais, utilizaremos a regra de 3 simples inversa. Veremos agora a regra de 3 simples direta. Vamos comparar duas grandezas. Olha só, um automóvel percorre 60 km em uma hora. Então temos aqui distância e tempo. Ele percorre essa distância aqui em uma hora. Tranquilo? Você concorda comigo que uma distância maior, por exemplo, 120 km, o carro demorará mais para fazer esse percurso? Ou seja, se 60 km ele percorre em uma hora, então o dobro da distância, 120 km, ele vai percorrer em 2 horas. Quanto maior a distância, maior será o tempo. Se a distância fosse, por exemplo, 180 km, o carro faria em 3 horas e assim sucessivamente. Vamos colocar esses dados numa tabela. Nós temos que em uma hora o carro percorreu uma distância de 60 km. Quando duplicamos o número de horas, a distância também duplica. Quando triplicamos o número de horas, a distância também triplica. Então, tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais. Com isso, concluímos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentando uma, a outra também aumenta, ou diminuindo uma, a outra diminui da mesma forma. Vamos ver um exemplo bem simples. Com R$10, Pedro comprou 4 canetas. Quantas canetas Pedro compraria com R$25? O primeiro passo, gente, é organizar as grandezas em colunas. Nessa questão temos duas grandezas, o valor em reais e a quantidade de canetas. Tranquilo? Agora vamos colocar os dados nas colunas. Olha só, com R$10, Pedro comprou 4 canetas, né? Então vamos colocar aqui, ó. Com R$10, o valor, ele comprou a quantidade de 4 canetas. Quantas canetas, eu não sei quantas são, vou colocar o X aqui na coluna das canetas, Pedro compraria com R$25. Completamos a regra de 3, vamos analisar se é uma regra de 3 direta ou inversa. É direta? Claro que é, porque você concorda comigo que com mais dinheiro ele vai comprar mais canetas? Com certeza, não é? Ou seja, quando uma grandeza aumentar e a outra também aumentar, ou uma diminuir e a outra também diminuir, teremos uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, iremos escrever a proporção da seguinte forma. 10 sobre 25, você não muda nada porque ela é direta, vai ser igual a 4 sobre x. Na regra de 3 direta, você não muda nada, continua da mesma forma que está aqui. Tranquilo? Agora usaremos a propriedade fundamental da proporção, que é a seguinte. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, multiplicamos cruzado, que é o método prático. Então, vamos resolver essa proporção. 10 vezes x, 10x, igual 4 vezes 25, 100. 10x igual a 100, não é isso? Esse 10 está multiplicando x, ele vai passar para baixo dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x igual a 100 dividido por 10. 100 dividido por 10, x vai ser igual a 10. Logo, a nossa resposta, ó, com R$25, Pedro compraria 10 canetas. Tranquilo?